Bom, meu nome é Flávio Jorge Ponzoni, sou pesquisador da Divisão de Sensoramento Remoto do INPE, sou engenheiro florestal de formação e tenho trabalhado com sensoramento remoto aplicado ao estudo da vegetação desde que aqui cheguei em 1985. Eu atuo praticamente desenvolvendo metodologias nesse tipo de estudo, principalmente no que diz respeito à interação da radiação com plantas, e mais atualmente eu venho trabalhando com calibração de sensores orbitais, que aparentemente não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tem porque nós precisamos dos dados calibrados para caracterizar espectralmente a vegetação, assim como outros objetos. Então o que eu vou falar hoje é sobre o sensoramento remoto aplicado ao estudo da vegetação, né, de uma maneira bem resumida, só para dar uma ideia de como que a gente pensa aqui dentro sobre esse tema. É um tema que eu gosto muito, é uma aula que eu gosto muito de dar e eu espero que eu consiga passar para vocês esse entusiasmo que eu tenho por esse assunto. Bom, então, tudo começa, na verdade, a gente tem que lembrar que um dos principais motivos, né, aquilo que na verdade fundamenta esse estudo do sensoramento remoto está descrito aqui nesse gráfico, né. Parece que não tem nada a ver, mas o que nós temos aqui em X são os comprimentos de onda, né, porque a gente qualifica, ou de alguma forma a gente discretiza a radiação eletromagnética em comprimentos de onda. Outros profissionais fazem isso de outra forma, utilizam frequência, modelos quânticos, mas nós, simples mortais, utilizamos esse tipo de abordagem que para nós é mais simples. Então nós temos comprimentos de onda que caracterizam a energia eletromagnética e aqui em Y a gente tem, na verdade, o que poderia ser traduzido por intensidade. Vamos pensar como força, é mais fácil. O termo técnico seria irradiância, mas podemos traduzir isso como se fosse uma força. Então o que a gente está vendo nesse gráfico é que se nós estivéssemos lá no topo da atmosfera, a gente teria vindo do Sol uma intensidade grande de energia concentrada mais ou menos entre 0,4 até 0,8, 0,75 micrômetros de comprimento de onda, ou seja, a energia é mais abundante, é mais intensa, provinda do Sol, nessa faixa espectral. Então, esse pico aqui, ele acontece numa faixa espectral que nossos olhos atuam, e não é por acaso, por processo de seleção natural, nós acabamos enxergando nessa região espectral, assim como os vegetais absorvem radiação onde ela é mais abundante, que é na região do visível. À medida que a gente se desloca para comprimentos de onda maiores, a gente observa uma queda, quer dizer, o Sol como estrela, ele é muito escuro em outras regiões espectrais, ele tem uma intensidade, ele produz uma intensidade de radiação muito baixa. Mas essa região espectral, essas outras regiões, apesar de ter pouca radiação para a gente trabalhar, ela ainda é muito útil porque ela, a partir dessa interação da radiação nessa região espectral com as plantas, a gente pode extrair informações muito importantes para diversas aplicações, seja na agronomia, no setor florestal, no setor produtivo de uma maneira geral que lida com vegetais. Aqui só para a gente poder recordar um pouquinho sobre como que ocorre, como que a energia chega num ponto. Imaginando que a gente tem um objeto, isso aqui vai ser importante para a gente definir alguns parâmetros. Como a gente tem, por exemplo, um ponto num objeto qualquer, ele recebe fluxo de radiação provindo de uma fonte qualquer, seja uma lâmpada, ou seja o Sol. Ele se traduz na forma de uma intensidade, como eu estava falando para vocês. Então, essa intensidade, ela, vamos dizer, geometricamente, ela poderia acontecer dessa forma. Ela chega de todas as direções num único ponto. E essa intensidade, ela, como nós vimos, ela não é igual em todos os comprimentos de onda. Ela é variável de acordo com a fonte que está produzindo essa radiação. Então, o que a gente está vendo aqui, cada vetor desse, os vetores todos, eles não são compostos por uma única tipo de radiação, mas vários tipos de radiação que atingem esse ponto. E o que pode acontecer quando essa radiação chega aqui? Parte vai ser refletida, parte vai ser transmitida através do objeto e outra parte vai ser absorvida por ele. Então, essa parte, quando eu falo parte, eu quero dizer alguns comprimentos de onda serão refletidos, outros transmitidos e outros absorvidos. Quem comanda essa parte, quer dizer, essa qualidade de energia que vai ser refletida e absorvida, é o objeto, a característica física ou química do objeto, né?
Então isso tudo é só para recordar, porque todos nós sabemos disso. E um outro ponto importante que eu gostaria de destacar para a gente avançar é que quando a gente coleta essa radiação que é refletida por um objeto, a gente o faz através de um sensor, né? E esse sensor, ele tem um campo de visão, que normalmente a gente chama de pixel, ou elemento de resolução, tem vários nomes. Mas esse elemento de resolução, que está aqui representado por essa abertura desse sistema óptico do sensor, ele abrange uma superfície que é composta por inúmeros pontinhos, infinitos pontinhos. Eu estou isolando um único ponto agora para a gente ver o que desse ponto esse sensor é capaz de registrar. Ele registra, na verdade, uma intensidade, de novo, uma intensidade de fluxo que trafega dentro desse cone. Se vocês conseguem ver, esse sensor ele é circular e aqui se forma então uma base de um cone que se projeta até o ápice, que é o ponto que a gente está imaginando. Então, dentro desse cone, existe um fluxo de radiação que tem uma intensidade. E essa intensidade, na verdade, é o grande fundamento do sensoramento remoto, que é chamada de radiância. Às vezes vão falar assim, não, mas eu tenho infinitos pontos aqui, então eu tenho infinitas radiâncias? Sim, você tem infinitas radiâncias que são, de alguma forma, mediadas, são integradas e resultam num único valor. Então, aqui nesse caso, eu tenho um único objeto que tem uma única natureza. Se eu pegar todas as infinitas radiâncias, o desvio padrão dessas medidas vai ser muito pequeno. Mas se eu imaginar que eu tenho não um único objeto, mas vários objetos, por exemplo, se eu tiver um cultivo de soja, um plantio de eucalipto, uma área urbana, dentro desse elemento de resolução, a radiância resultante vai ser também uma média dessas radiâncias todas, ou uma moda, como tem gente que considera que é a moda em vez da média, e ele vai ser representativo, então, desse elemento de resolução que eu estava comentando. Então, isso também é um fundamento que eu vou precisar para avançar sobre o que seria, então, o comportamento, ou a resposta espectral, como que a gente pode entender a interação da radiação com a planta. Uma vez que a gente viu aqueles conceitos rapidamente, né? Agora, como que a gente olha para essa curva que vocês estão vendo e como que nós interpretamos isso? E como que ela se define dessa forma? Então, vamos ver. No eixo X nós temos novamente comprimento de onda e aqui nós temos um parâmetro que é chamado reflectância. A reflectância é, na verdade, uma propriedade do objeto. Muitas vezes a pessoa fala assim, eu medi a reflectância. Não, você não mediu a reflectância. Você estimou a reflectância a partir de uma relação, de um fator, né? Eu não vou entrar muito nesses detalhes, né, mas de qualquer forma, isso não é uma curva de radiância, não é aquela intensidade que eu estava acabando de falar, mas é uma relação entre essa intensidade e a energia que chegou. Por quê? Isso é uma coisa interessante. Quanto mais energia chega num objeto, quanto mais intenso ela chega, mais intenso ela vai refletir. Ora, se eu dividir a quantidade de energia que saiu pela quantidade de energia que chegou no mesmo momento, eu tenho esse fator, que eu estou chamando de fator de reflectância, que está aqui representado para o caso de uma folha verde sadia. Isso é importante também falar. Quando a gente pensa em estudo de vegetação e sensoriamento remoto, a gente tem duas abordagens possíveis. Uma é estudar uma folha isolada, onde ela tem um funcionamento fisiológico, onde ela tem uma estrutura interna, ela tem toda uma organização de tecidos, etc., que vão conferir a ela um padrão de resposta espectral, uma maneira de interagir com a radiação. E a outra abordagem possível não é só de uma folha, mas é de um conjunto de folhas ou de um conjunto de plantas que a gente, assim, de uma maneira simples, chama de dossel. Então, um dossel vegetal, ele pode ser um dossel de grama, por exemplo. É um monte de plantinhas de grama juntos que formam um dossel. O dossel é o ambiente pelo qual a radiação vai trafegar. Ele é composto por folhas, por troncos, por colmos, frutos, etc. Pelo solo também, dependendo da densidade da vegetação, o solo vai interferir mais ou menos. Mas isso eu vou falar um pouquinho mais adiante.
Então vamos ver, essa curva que vocês estão vendo aqui é uma curva de reflectância, vamos falar assim, de uma folha verde sadia. Então, vou destacar 3 regiões nessa curva. A primeira região, que a gente chama tradicionalmente de região do visível, é aquela mesma região daquele gráfico anterior que eu havia mostrado. Depois nós temos o infravermelho próximo e o infravermelho médio, né? Na região do visível, o que nós estamos notando é que a reflexão, a quantidade de energia que é refletida por uma folha verde sadia é muito baixa. E por que isso? Porque, como a gente sabe desde lá do nosso ensino fundamental, a planta realiza fotossíntese para armazenar a energia, para armazenar a matéria, para transformar o carbono em matéria para poder sobreviver, né? Então, temos aqui na região do visível 2 regiõezinhas, que seriam 3 na verdade, a região do azul, do verde e do vermelho. Então vocês estão observando que aqui na região do azul a gente tem um vale e na região do vermelho um outro vale e um pico ligeirozinho aqui na região do verde. Às vezes as pessoas falam assim, a vegetação é verde porque ela reflete todo o verde de energia que ela recebe. Não é bem verdade. Ela absorve muito azul, ela absorve muito verde e absorve muito vermelho. Quando eu falo isso, eu estou dizendo assim, comprimentos de onda da região do azul, do verde e do vermelho. É a mesma energia eletromagnética, mas discretizada aí, vamos qualificá-la em termos de azul, verde, vermelho, infravermelho próximo, infravermelho médio. São regiões espectrais. Então, nessa região então do azul, ela absorve mais do que na região do verde e, por sua vez, reflete mais a região do verde do que na região do vermelho. Isso faz com que nós sintamos a vegetação verde, mas não é porque ela reflete todo o verde, é porque em relação ao azul e vermelho, ela reflete mais verde, é isso, né? Então, quem comanda a forma da curva e essa quantidade de energia que é refletida é a quantidade e a qualidade dos pigmentos fotossintetizantes. Quais são eles? A gente pode recordar, tem a clorofila A, clorofila B, a gente tem xantofilas, carotenos, que são substâncias químicas, que a gente chama de pigmentos, que estão dentro da folha, normalmente organizada dentro de cloroplastos, né? Isso nós já vimos lá da época do cursinho, né? Eles estão organizados dentro dos cloroplastos, então que são responsáveis pela captura da radiação para a realização da fotossíntese. Quando a gente avança para o infravermelho próximo, a gente encontra agora um aumento abrupto dessa reflexão. Isso é ocasionado pela estrutura interna da folha. Então, a gente vai para esse lado de cá. Aqui vocês estão vendo um corte transversal numa folha. Tem muita gente que não acredita nisso, mas uma folha, se você cortar, fizer um corte transversal nela, você vai conseguir perceber que ela tem tecidos e esses tecidos têm uma organização. E dentro desses tecidos nós temos células que têm conteúdos diversos, como por exemplo, a gente tem água, a gente tem gases, a gente tem cloroplastos, a gente tem pigmentos, enfim. A gente tem uma série de elementos químicos organizados espacialmente dentro dessa estrutura e essa organização ela é fundamental no processo de interação. Então, como eu estava falando, esse aumento abrupto da reflectância nessa faixa espectral é explicado pelo arranjo desses tecidos dentro da folha. Então, para a gente recordar, essa folha cortada, aqui nós temos a face dorsal, que é a face voltada normalmente para o chão, e acima nós temos a face ventral, que é a barriguinha da folha, que está voltada para a luz. Logo abaixo da primeira camada de células, que é chamada de epiderme, assim como nós temos a epiderme, a folha também tem. Abaixo da epiderme, que às vezes tem uma camada serosa, ou pode ter pelinhos, né? Você tem o tecido parênquima palissádico, que é composto por células bem organizadas, todas elas bem uniformes, né? Posicionadas ali para a captura da luz. Elas estão, a grande quantidade de pigmentos fotossintetizantes está localizada nessa porção mais superior, próxima à face ventral da folha. Abaixo desse tecido, a gente vai encontrar o parênquima esponjoso, que ele é mais frouxo, ele tem uma organização mais caótica em relação ao primeiro.
e é composto por espaços intercelulares maiores, então que são preenchidos por gases, vapor d'água e uma série de outros gases ali para troca de gases da folha, enfim, a transpiração, respiração do vegetal, né? E novamente você vai encontrar uma nova epiderme com os estômatos, enfim, é toda uma estrutura interna. Quanto mais lacunosa for essa estrutura interna, mais ou maior vai ser a reflexão nessa região espectral. Então aqui não é mais, ou não são mais os pigmentos que comandam a reflexão, mas sim a estrutura interna. Quanto mais compacta ela for, quanto menos espaços vazios ela apresentar, ela vai ter menos brilho. Quanto mais frouxa ela for, ela vai espalhar mais a radiação, e esse patamar aqui tende a ficar cada vez maior. Então, aqui nós tínhamos os pigmentos como os responsáveis pela forma e a intensidade desse brilho, e aqui a gente tem a estrutura interna da folha como grande vamos dizer, responsável por essa forma também, pela intensidade com que ela se manifesta, né? E aqui eu queria destacar um exemplo interessante que eu vou tentar mostrar no próximo desenho. A mesma estrutura interna, um pouco menos artística do que aquele ali, menos didática, né? É a mesma coisa com a epiderme, outra epiderme, face ventral, face dorsal, e aqui as células organizadas internamente. Então, se nós tivermos a incidência da radiação na região do visível, aqui nessa primeira camada, quais são as três possibilidades, né, possíveis? A gente tem a reflexão, obviamente, e se você pegar uma folha e olhar, não contra a luz, mas ter a luz atrás de você e você olhar a folha, obviamente você vai notar que a folha está refletindo radiação. Se não refletisse, você nem a viria, né? Ela reflete radiação. Parte dessa radiação refletida, quer dizer, na verdade, parte dessa radiação que incidiu, ela vai tentar atravessar essa estrutura. Então, como eu falei, quanto mais lacunosa for essa estrutura, ela vai sofrer desvios aqui, vai sofrer mais desvios e vai espalhar mais a radiação. Aí eu vou contar um exemplo, um caso pitoresco, né, que aconteceu comigo quando eu ainda era estudante, e que eu acho que explica um pouquinho, ilustra um pouquinho desse fenômeno que nós estamos falando. Esse espalhamento, ele ocorre por um fenômeno simples, que é o fenômeno de difração, né? Ou refração. Então, quando você tem, por exemplo, você pega um balde d'água e você coloca uma reguinha dentro da água e mantém outro pedacinho da régua fora da água, você tem a sensação de que a régua está quebrada, né? Então, por que isso acontece? Porque os raios luminosos estão saindo da régua em direção ao seu olho, vêm pela água, eles estão atravessando um meio, que é a água. Quando eles saem da água, eles entram em um outro meio, que é o ar, e aí eles sofrem um desvio. Esse desvio faz com que você tenha a sensação de que a régua está quebrada, quando na verdade ela, obviamente, não sofreu deformação nenhuma. Aqui é a mesma coisa. Nós temos um feixe de radiação que está tentando atravessar um meio, por exemplo, ele entra dentro da célula, o que ele vai encontrar? Ele vai encontrar a água, outros solutos ali que estão dentro da água, e ele vai ir numa direção. Quando ele sair da célula, ele vai encontrar um gás, um CO2, o oxigênio, então ele vai sofrer um desvio. Então, ele vai sofrer mais desvios quanto mais oportunidades de desvios o meio oferecer. Então, se ele sai de uma água e entra no CO2, ele vai sofrer um desvio. Depois, se tiver na frente dele uma outra composição de um outro gás, ele vai sofrer outro desvio. E assim ele vai desviando aqui dentro e vai espalhando, como a gente fala, né? Então, se ele espalha mais radiação, ele vai aumentar esse patamar, tá? Então, de novo, o que explica esse patamar é, na verdade, a estrutura interna de uma folha.